Boa noite, irmãos. Nós continuaremos com a nossa série de mensagens, Milagres. A última resposta vem de Deus. E o texto para a nossa reflexão é Daniel, capítulo 3. O texto abrindo a pasta. Aí. Muito bem. Deixa eu acompanhar aqui. Para mim ficou pequeno. Muito bem, Daniel capítulo 3. Nós vamos fazer o seguinte. Acredito que dá para os irmãos lerem. Eu vou ler o primeiro slide e o próximo slide os irmãos leem. Faremos assim até o final. Capítulo 3 de Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram de pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo o que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E é assim que eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, do saltério, da flauta dupla
e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdenego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nos atiraram no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego a melhores posições na província da Babilônia. Eterno Deus, o Deus Criador, o Deus que perdoa pecados, o Deus que estabeleceu um plano de salvação para as nossas vidas, o Deus que opera milagres, sinais, maravilhas, o Deus que conduz a igreja, o nosso Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, Pai eterno, dá-nos concentração, silencia o nosso coração e nos ajuda através da ação poderosa do Teu Espírito, para que aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nesta noite, fique clara para cada um de nós. E que possamos, ó Deus, colocá-la em prática, para a glória do Teu nome, para vivermos melhor como discípulos de Jesus. Tudo isso te pedimos e desde já te agradecemos, certos do Teu cuidado, em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém.
Você já passou por alguma dificuldade? Por algum problema? Já chegou até a sua casa alguma crise, alguma enfermidade que levasse você a pensar que se um milagre não acontecesse, seria o fim? Você já pensou sobre isso? Alguma coisa desse tipo já aconteceu com você? É interessante fazer essa pergunta, porque vivendo num tempo de crise como o nosso, perguntar se você já passou por alguma dificuldade ou por alguma crise é algo óbvio. Todos nós passamos. Todos nós passamos por dificuldades. As enfermidades batem à nossa porta, algumas chegam e ficam. E ficam. Alguns recebem a notícia através do RH, olha, o seu ciclo na empresa terminou. E o desemprego se estende e a pessoa fica por meses desempregado. Pode ser que você esteja vivendo isso. Outros sofrem com uma crise na família, onde não há harmonia, não há paz. Há guerras dentro de casa. E aí, o Robério vem num fim de dia, né? A gente fala boa noite, mas não é noite ainda. E diz assim, você já passou por alguma crise, por alguma dificuldade? É óbvio, Robério, é óbvio. Todos nós passamos. Sabe o que é interessante, irmãos? É que em alguns momentos, parece, diante das crises, dos problemas, das dificuldades, parece que nós estamos com as mãos e os pés atados, amarrados, prestes a sermos lançados numa fornalha acesa. A impressão e o sentimento que temos diante de alguns problemas, diante de algumas dificuldades, é que se um milagre ou se algo extraordinário não acontecer, será o nosso fim, e o fim será muito ruim. A impressão, às vezes, é que o drama que nós estamos vivendo, o deserto no qual nós estamos passando, ou o calor da fornalha se aproximando, parece que vai terminar de uma forma muito ruim para nós, por causa das dificuldades que nos alcançam. Às vezes, falta esperança. Às vezes, falta a alegria. Às vezes, falta a convicção de que o quadro vai mudar. Parece que estamos num deserto, não há água e não há ninguém para ajudar. Parece que estamos num barco e o nosso Senhor está dormindo. Parece que estamos atados com os pés e as mãos, prestes a sermos lançados numa fornalha. O que fazer? O que fazer? Sabe o que é interessante? E se tudo o que eu disser hoje você esquecer, isso é a principal coisa, ou uma das principais, que eu gostaria que você guardasse em seu coração. Sabe o que é bom e maravilhoso para mim e para você? É que mesmo diante das dificuldades, das aflições e dos problemas, Deus pode operar um milagre. Deus pode transformar a situação. Deus pode transformar o deserto num manancial. Deus pode apagar o fogo da fornalha. Deus pode fazer isso. Por que estou dizendo isso? O texto que nós lemos, no capítulo 3 de Daniel, e lemos todo o capítulo 3, fala sobre as condições em que viviam Sadraque, Mesaque e Abdinego. Para situar os irmãos, esses homens são os amigos de Daniel, são hebreus. E os nomes deles foram mudados por Nabucodonosor, pela filosofia da Babilônia. Misael, Ananias e Azarias. Agora se chamam Sadraque, Mesaque e Abdinego. Daniel também teve o seu nome mudado, mas isso fica para uma outra mensagem. Nós lemos o capítulo 3 e percebemos que os amigos de Daniel estavam numa condição difícil, numa situação difícil, numa situação adversa. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Era aquele que decretava
e o seu decreto tinha que ser obedecido, e ponto. Ele escreve, as pessoas fazem e acabou. Não há possibilidade de argumentação, não é conciliar. A Babilônia, na época, a capital do mundo, uma cidade rica, luxuosa, imponente, mas governada por um ditador, governada por um tirano. Os amigos de Daniel estão cativos na Babilônia, vivendo como escravos. E Nabucodonosor manda erguer uma estátua de ouro, para demonstrar o seu império, para demonstrar o seu poder. Nabucodonosor manda erguer uma estátua, símbolo do seu poder, da sua glória. Para declarar a sua supremacia, Nabucodonosor diz: olha, o decreto é o seguinte, a estátua será feita e todas as pessoas, ao ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, devem se prostrar diante da imagem. Aqueles que não se prostrarem, morrerão. Serão lançados numa fornalha acesa. Essa era uma espécie de pena de morte na época. Agora pensa comigo. A situação de Daniel e dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego, era uma situação ruim. Eles certamente viram muitos parentes, amigos, pessoas próximas, morrerem por causa da tirania de Nabucodonosor. Eles são levados cativos para viverem na Babilônia, longe da sua terra natal, longe da sua cultura, longe da sua fé, da sua religião. De certa forma, irmãos, longe de Deus. Eles estão numa situação adversa. Mas acontece algo que melhora a situação deles. Nabucodonosor tem um sonho, capítulo 1 de Daniel mostra isso, e Nabucodonosor pede a interpretação do sonho, mas não há ninguém capaz de fazer. Mas Deus, que é bom, que é misericordioso, coloca Daniel na fila. E Daniel, então, é o escolhido para interpretar o sonho. E Daniel vai orar com seus amigos e traz a resposta para Nabucodonosor, dando a interpretação do sonho. Nabucodonosor, então, fica encantado, espantado com a sabedoria, com a capacidade de Daniel. Só que não era dele, foi Deus que tinha dado a Daniel. Nabucodonosor, então, coloca Daniel como governador da província da Babilônia, e a pedido de Daniel, Daniel era um amigo bom, colocou Sadraque, Mesaque e Abdinego como responsáveis pelos negócios da Babilônia. Talvez os ministros da economia, talvez. Os ministros das relações externas, talvez. Eles estão numa condição mais ou menos. Melhorou um pouco. Mas, já ouviu aquela expressão que a alegria de pobre dura pouco? Pois é, a alegria de pobre dura pouco. Depois de um tempo, Nabucodonosor, a gente percebe que ele não se submete a Deus, mesmo recebendo algumas instruções e algumas informações, como foi a interpretação de Daniel. Nabucodonosor manda erguer uma imagem de 27,5 metros de altura. Para você ter ideia do tamanho da imagem, o Cristo Redentor ali no Corcovado tem 35,5 metros de altura. Nabucodonosor manda fazer uma imagem quase do tamanho do Cristo Redentor, que é possível ver de várias partes do Rio de Janeiro, né? Então, eu fiquei imaginando, né? Qualquer pessoa que se aproximasse da Babilônia, uma das primeiras coisas que iria ver era a imagem do rei Nabucodonosor. O cara, aquele ali é o cara. Perdão aqui o cara, né? Mas é o que manda e todo mundo tem que obedecer. O pior para Sadraque, Mesaque e Abdinego não era a imagem, mas o decreto do rei. Todos devem se prostrar diante da imagem. Fico pensando o que Sadraque, Mesaque e Abdinego fizeram no momento em que receberam essa ordem. E agora? O que fazer?
A situação melhorou um pouquinho, meu amigo. Nós estávamos numa situação muito ruim, agora nós estamos como ministros da economia na Babilônia. Mas a gente precisa ser idólatra, precisa se prostrar diante dessa imagem. O que fazer? E aí imagino que eles ali conversando e olhando para a Bíblia, não dá. Não dá para obedecer. E aí um ou outro, né, pode ter dito assim, bom, mas tu já sabe o que vai acontecer se a gente não obedecer, né? Já sentiu o calor? Pois é. Nós vamos morrer. E aí? Então morreremos. Mas não nos prostraremos diante da imagem. Irmãos, o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego nos ensina muito, muito. E a primeira coisa que quero destacar, gostaria que os irmãos anotassem, guardassem, é que o exemplo deles nos ensina sobre a soberania de Deus, a soberania divina. Nabucodonosor era o grande rei do momento. Ele decretava e as pessoas tinham que obedecer. Não havia possibilidade de argumentação. Ele dizia e as pessoas tinham que fazer. Sadraque, Mesaque e Abidnego poderiam dizer assim, bom, chegou até nós essa ordem, o que a gente pode fazer? A gente obedece como um ato externo. A gente vai lá e diz assim, a gente está se prostrando diante da imagem, mas no coração nós continuamos crendo que Deus, que Yahvé, é o único Deus. E aí, nós não morreremos e ficaremos bem na foto com todo mundo. Ficaremos bem nas redes sociais com todo mundo. É isso que eles fazem? Não. Eles demonstram através de sua atitude que Deus era soberano e não Nabucodonosor. Deus é soberano. Os versículos 16 e 17 do texto que lemos diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei quando foram questionados: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Não precisamos nos defender. Se Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. E você, Nabucodonosor, que acha que manda e desmanda, não manda e desmanda coisa nenhuma. É mais ou menos isso. Desautorizaram o rei, na presença do rei e de todos os governadores e dos principais nomes que estavam diante do rei. O meu Deus é soberano e não você. O meu Deus pode todas as coisas e não você. Se Deus quiser me livrar da fornalha, ele me livrará. Ele nos livrará. Você não. Eu fiquei pensando, a resposta deles, aquilo que afirmaram e que confirmaram diante de Nabucodonosor e de todas aquelas pessoas, demonstrou a fé que eles tinham. Demonstrou a submissão que eles tinham a Deus, e não ao governo atual. E não a um rei idólatra, tirano, desobediente a Deus. A resposta deles demonstrou que eles se submetiam a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, que é soberano, que escreveu a história e tem controle total sobre a história, por mais que as condições pareçam ser adversas. A resposta deles é: Nabucodonosor, se Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas se ele não nos livrar, fique sabendo de uma coisa: o milagre vai acontecer do mesmo jeito. Ou o milagre acontecerá pelo livramento da fornalha, ou o milagre acontecerá porque nós fecharemos os olhos, seremos queimados, mas abriremos os olhos diante da glória eterna do Deus que é soberano, que é eterno, que é imutável, que preparou um lar celestial para os seus filhos. O milagre acontecerá de qualquer forma, pela preservação da vida ou com a morte. O milagre acontecerá. A atitude daqueles homens, irmãos, mostrou à Babilônia, a capital do mundo, e ao mundo inteiro, que Deus é soberano. O controle está em suas mãos, não está nas mãos dos homens.
Através e a partir dessa resposta de Sadraque, Mesaque e Abdinego, eu fiquei pensando em outros exemplos. Outros homens que tiveram a mesma atitude, o mesmo ato de fé. Certa vez um homem crente, piedoso, estava muito doente. E ele recebeu o carinho da igreja, que disse: nós estamos orando por você, para que você seja curado. Nós estamos orando por você, para que a sua saúde seja restaurada. E aquele homem sabiamente disse, e a sua resposta impactou a igreja e o mundo. Ele disse: olha, se Deus me curar, a igreja, vocês, verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Eu estarei diante do meu Salvador. Meus irmãos, a atitude de Sadraque, Mesaque e Abdinego e a atitude desse homem é a ação de pessoas que entenderam muito bem o que diz a Escritura. É a atitude de pessoas que se submetem a Deus. Não é a atitude daquelas pessoas que acham que possuem a agenda de Deus. Sim, porque tem gente que acha que possui a agenda de Deus. O camarada fez um plano, investiu na poupança, talvez. E aí ele diz assim: olha, isso vai render tanto por cento. Como eu coloquei o dinheiro lá, Deus, o Senhor deve me abençoar. Eu fiz a minha parte, agora o Senhor faça a sua. Eu estou doente, outro exemplo. Mas eu sou o discípulo de Jesus. Participo dos cultos na igreja, da escola dominical. Participo da EDF, estudando a carta de Tiago. Estou doente, Deus. Como estou em sua casa todos os domingos, o Senhor deve me curar, deve me abençoar. Eu determino, eu não aceito essa crise e essa doença. Tem gente que diz isso, irmãos. Carecem de discipulado. Os discipuladores aí, ó. Pessoal que precisa de discipulado, gente. Não conhece a Escritura. Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano. Às vezes o nome de Deus é glorificado através da cura, da restauração, do emprego. Às vezes o nome de Deus é glorificado por causa de uma grande bênção derramada sobre a sua vida. Sim, mas às vezes o nome de Deus é glorificado através da morte. Às vezes o nome de Deus é glorificado por causa de uma perseguição. Dizem que Tim Keller, um dos grandes pastores da atualidade, visitou a Ásia. E as pessoas lá conversaram com o Tim Keller e disseram: olha, pastor, você vive num contexto muito bom, contexto americano, país protestante. Nós aqui sofremos dia após dia com a perseguição. Ore para que a perseguição acabe. E Tim Keller disse: negativo. Olha para a Europa. No dia em que a perseguição acabou, eles se esqueceram que Deus existia. O nome de Deus está sendo glorificado, meus irmãos, aqui nesse país, por causa da perseguição. Porque quanto mais eles perseguem vocês, mais a igreja cresce. A maior igreja do mundo está lá, irmãos. Quanto mais perseguem a igreja, mais a igreja cresce. Às vezes, por causa das adversidades, o nome de Deus é glorificado. O nosso Deus é soberano. Eu não sei qual é a sua dificuldade, o seu problema, não sei. Talvez você esteja doente. Talvez você esteja desempregado. Talvez você esteja diante de uma situação muito ruim e a sua percepção, o seu sentimento é que você está com as mãos e os pés atados, prestes a ser lançado numa fornalha. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: Deus pode mudar o quadro. Basta querer. Deus pode mudar a situação. Deus pode operar um milagre em sua vida hoje, aqui e agora, se Ele quiser. O nosso Deus é soberano. E se Ele não fizer, Robério? Se Ele não fizer, nós continuaremos servindo e adorando ao nosso Deus, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é o nosso Deus Salvador. A atitude de Sadraque, Mesaque e Abdinego nos ensinam mais. Segunda lição, a atitude deles nos desafia a viver com integridade. Integridade. Versículo 18 do texto que lemos. Mas se ele
não nos livrar, a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego a Nabucodonosor: se Deus não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. É para morrer ali, na fornalha? Tudo bem, morreremos. É claro que o tudo bem aqui é um exagero, né? É um exagero. Se nós estivéssemos lá, o que faríamos? Talvez a nossa atitude fosse a mesma. Nós não nos prostraremos diante disso. Mas eu estou com medo do fogo. Estou com medo. Senhor, alivia aí. Tomara que eu morra rápido para não sentir muita dor. Para estar diante do Senhor na glória. Irmãos, a atitude daqueles homens nos desafia a viver com integridade. E o que é a integridade? Integridade é uma virtude muito ausente nos nossos dias. Muito ausente nos nossos dias. Integridade é não negociar a verdade. Integridade é estar diante de Deus inteiro, na relação com Deus. De dizer assim: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Tudo meu pertence ao Senhor. Minha vida, minha família, o meu emprego, o meu carro, os meus bens, tudo pertence ao Senhor. Isso é integridade. Mas essa integridade não é uma relação apenas com Deus. É uma relação também com o próximo. Se estende ao próximo. Por isso, o grande missionário Ronaldo Lidório disse que integridade é como tratamos as pessoas. E aí uma pergunta: como você tem tratado o seu próximo? O seu irmão em Cristo Jesus e o não crente? Aquele que às vezes tem uma palavra contrária à sua. Aquele que às vezes te persegue. Aquele que às vezes zomba de você por causa da sua fé. Como você tem tratado essas pessoas? Integridade é o que falamos. Integridade é o que não falamos. Integridade é falar com as pessoas, aconselhá-las, amá-las. Integridade não é desejar o mal do próximo. Integridade é lembrar dos princípios que dirigem e governam a vida. Isso é integridade. Modelo de integridade? O Senhor Jesus Cristo. Jesus foi perseguido. Jesus apanhou algumas vezes. Foi ameaçado. Jesus morreu na cruz. Uma morte maldita na época. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus era íntegro ao plano de salvação de Deus. Jesus passou por tudo isso para que você e eu, hoje, estivéssemos aqui, celebrando o Senhor, celebrando a capacidade de entender a sua palavra, celebrando as bênçãos que são derramadas sobre nós, celebrando a salvação que nos alcançou e mudou a nossa vida. Foi por isso que Jesus passou por tudo isso. Por causa de mim e de você. O nosso Salvador, um modelo de integridade. Sadraque, Mesaque e Abidnego demonstraram integridade mesmo diante da morte. Um filósofo um dia disse que a cultura, as circunstâncias, o meio no qual vivemos, influenciam e moldam o nosso caráter. Eu sei, né? Eu terminei o seminário ano passado, e aí dá uma alegria dizer que eu terminei o seminário, rapaz. Entrar no 2017 assim, sem necessidade de fazer provas, de avaliações e monografias, rapaz. Mas eu preciso discordar desse filósofo, irmãos. O meio no qual você vive não determina o seu caráter, não determina a sua reputação. Suas crenças e seus valores determinam quem você é. Suas crenças e os seus valores determinam a sua reputação. Suas crenças e os seus valores determinam como você vive neste mundo, não importam as circunstâncias. Isso me faz lembrar de uma situação que me aconteceu durante essa semana. Eu estou seguindo alguns planos da Bíblia, porque eu estou no propósito de ler a Bíblia toda em alguns meses. Não está fácil não, mas eu estou tentando. E aí, seguindo um desses planos bíblicos, eu me deparei com um texto que eu já li várias vezes, mas sabe aquele momento em que você lê o texto e ele traz uma mensagem de impacto para você? É aquela hora que o Espírito Santo senta com você e fala ao seu coração, e aí você para
para tudo que você está fazendo, para a leitura, para tudo. Gênesis 6, versículo 9. Noé era um homem reto e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu parei. Já li várias vezes e você certamente já deve ter lido também. Por que me chamou a atenção? Noé era um homem reto e íntegro entre os seus contemporâneos. Se você ler o capítulo 6 do Gênesis, você vai ver que a narrativa do capítulo 6 fala sobre a corrupção humana. Fala sobre o decreto de Deus de exterminar da face da terra toda a raça humana por causa da corrupção, por causa da multiplicação do pecado, por causa da injustiça. Irmãos, o pecado era tão horrendo que Deus decidiu mandar um dilúvio para exterminar toda a alma vivente, preservando Noé e a sua família. E, é claro, um casal de animais. Noé era um homem reto e íntegro entre os seus contemporâneos. Qual é o espírito da nossa época? Qual é a filosofia do nosso tempo? Em alguns momentos, o jeitinho brasileiro de ser. Olha, isso aqui não é pecado não, isso aqui, a gente pode dar um jeitinho aqui, ó, sonegar esse imposto aqui, sonegar aquele ali, ocultar essa informação, desviar alguns recursos. Essa é a forma como a nossa sociedade vive hoje. Sabe como é chamado o país, o Brasil, lá fora nos outros países? O país da impunidade, o país da corrupção, o país do dinheiro fácil, o país onde políticos, analfabetos, alguns, podem ficar multimilionários. Essa é a forma como é vista o nosso país. O país da impunidade. E onde estão aqueles que são como Noé? Íntegros e retos entre os seus contemporâneos. Aqui, na igreja. Pessoas que não se dobram diante da imagem de Nabucodonosor, pessoas que não se dobram diante do jeitinho brasileiro de ser, pessoas que não sonegam impostos, pessoas que estão dispostas a fazer o que é certo, mesmo que percam. Essa semana, ou melhor, há 2 semanas, conversava com um rapaz, porque nós estamos trabalhando lá no nosso projeto social, no IPPC, com a ideia de criar uma quadra poliesportiva. E aí, o meu pedido, orem por isso. E a pessoa com quem conversava, para fazer contato com alguns fornecedores, ele disse assim, talvez se vocês, de repente, conseguissem algum político, alguém que pudesse fazer uma parceria, ajudar vocês. Eu falei assim, meu amigo, eu sei que sua intenção é das melhores, eu sei que você quer ajudar, mas, na boa, pode ser que tenham políticos honestos e justos, e eu acredito que tenham. Mas eu prefiro nem me expor a isso. Eu prefiro não ir atrás dessas pessoas, porque pode ser que a proposta que ele faça, eu diga para ele assim, meu amigo, a fornalha está ali, tá vendo? Você vai ter que me jogar lá dentro, mas isso aí eu não vou fazer não. Só que isso custa caro, irmãos. Isso dói. Porque fazer o que é certo dá trabalho. Às vezes você fica sozinho, as pessoas se afastam de você, as pessoas zombam de você. Noé foi motivo de zombaria entre os seus contemporâneos. Dilúvio, nem chover chove, tu tá maluco. Você é louco, cara. E Noé sozinho com a sua família, construindo a arca, dia após dia. Quando o dilúvio veio, todas as pessoas que estavam fora da arca morreram, por causa do juízo de Deus. Noé e sua família foi preservada. Um exemplo de integridade e de justiça, como o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Um exemplo a ser seguido. Irmãos, além dessas 2 lições, a primeira, que nos ensina sobre a soberania divina, Deus é soberano, e a segunda, que nos desafia a viver com integridade, uma terceira lição. E o pessoal do louvor vai me ajudar. A terceira lição que nós aprendemos com esse texto, o aprendizado é que a companhia de Deus é a melhor recompensa. A companhia de Deus conosco é a melhor coisa que nós podemos ter nesse mundo. Pode ser que
o deserto não passe, não termine hoje, amanhã, daqui uma semana. Pode ser que a crise continue, sim. Pode ser que você continue com os pés e as mãos amarradas para ser lançado numa fornalha. Mas se Deus estiver com você, você tem o bastante. Se Deus caminha com você todos os dias, na sua vida, no seu lar, com a sua família, se Deus está em seus planos, em seus projetos, se a primeira coisa quando você acorda é buscar a Deus, e Deus caminha com você, a presença dele é real em sua vida, eu lhe garanto, você tem o bastante. Porque Deus é o bastante. O texto nos diz, no versículo 25, que Nabucodonosor exclamou. Alarmado, ele se levantou e disse aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Responderam eles: sim, 3 homens foram amarrados e lançados no fogo. Eles foram lançados na fornalha. Não tenho palavras, não tenho acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia um silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Não, 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 não. Eu canto pra ti. Socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Não, 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 não.
eles foram amarrados e lançados numa fornalha acesa. Mas o versículo 25 do texto que nós lemos diz: e o rei Nabucodonosor exclamou: olhem, estou vendo 4 homens. Lançamos 3, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o 4 se parece com um filho dos deuses. Às vezes, as crueldades chegam e nós sofremos com elas. Mas a companhia do nosso Deus é a melhor recompensa que nós podemos ter nesse mundo. O 4º homem da fornalha, muitos comentaristas, inclusive os reformados, e eu sigo eles, dizem que o 4º homem da fornalha era Jesus. Uma teofania, uma manifestação divina. O Deus encarnado, que na plenitude do tempo viria para viver alguns anos nessa terra, com um único propósito: nos salvar da condenação eterna. O 4º homem estava dentro da fornalha, com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Nabucodonosor, do lado de fora, está de queixo caído, dizendo: lançamos 3 e eu vejo 4 homens, ilesos e desamarrados. E ele diz: saiam, venham para fora. E os 3 saem. E as pessoas que estavam com o rei olharam e perceberam que nada neles foi prejudicado nem danificado, por causa da presença de Deus em suas vidas. Meu querido irmão, talvez o deserto não termine, como disse. Talvez a crise não acabe amanhã. Mas você tem a companhia do Senhor. Ele é o bastante. Caminhe com Deus. O missionário Ronaldo Lidório disse que uma das maravilhas de Deus para nós é que Ele nos criou com um espírito ensinável, capaz de aprender. E nós devemos usar essa possibilidade, essa oportunidade, para guardar aquilo que vem de Deus para nós e vivermos como discípulos de Jesus, aprendendo através da palavra de Deus, guardando no coração a verdade do Evangelho, tendo a convicção de que Ele está conosco. Essa foi a promessa de Jesus. Vocês terão muitas aflições, muitos problemas, muitas dificuldades, perseguições. Vocês sofrerão com um governo corrupto. Vocês sofrerão por causa das oposições. Vocês serão motivo de zombaria. Mas eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O desafio que fica para mim e para você hoje é termos um coração dedicado a Deus. Diante dos desertos, diante da fornalha, diante dos problemas, diante das perseguições, que a nossa atitude seja a atitude daqueles homens, como a daqueles homens. Nós não nos prostraremos, nós continuaremos a viver seguindo o nosso Deus, porque Ele é soberano, Ele nos mostrou o que é integridade e Ele está conosco todos os dias. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver assim, para a glória do Seu nome. Amém.